Vamos lá para a correção do conteúdo trabalhado por vocês, as zonas térmicas do planeta Terra. Como nós vimos, então, o que é térmico? Aquilo que possui temperatura, aquilo que estabelece, né, a gente aferir uma temperatura, ou quente, ou fria. E aí nós vamos ver aqui como que o nosso planeta, ele se apresenta em termos de temperatura. Ele possui uma temperatura, sim. E como que isso acontece? Isso é igual? Ela é única? Não, né? Nós vimos e vocês estudaram que o planeta, por ter a sua forma esférica, ele possui ali zonas em que as temperaturas são diferentes. Por quê? Exatamente porque é esférico e porque apresenta movimentação ao redor do seu próprio eixo e ao redor do Sol. E isso tudo resulta, né, nessa percepção e na condição térmica da Terra. Então, vocês trabalharam e vocês responderam, logicamente. Então, vamos lá, porque pergunta, de acordo com a imagem, né, acima, quais são as linhas que delimitam a zona temperada do norte? Então, nós temos zona temperada do norte, está lá. E a do sul? Então, nós temos que a zona temperada do norte fica entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Então, nós temos aqui Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Então, aqui nesta zona, ou seja, neste espaço aí, tratando-se do planeta Terra. E aí a gente fala de latitude, né? Latitude. A zona temperada do sul, ela fica entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Então, nós temos aqui o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Então, aqui nós temos a zona temperada sul, né? Tratando-se do hemisfério sul. E aí vem a pergunta: quais linhas delimitam a zona tropical? Então, nós temos o seguinte, que Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio delimitam essa zona tropical, ou seja, que está aqui, ó, entre os trópicos. Por isso que chama-se zona tropical, que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E aí, prosseguindo, nós vamos então para a questão 10. Marcar como verdadeiro as questões, né? Lógico, verdadeiras, e F para as falsas. Então, as áreas do planeta Terra que recebem os raios solares de forma inclinada são menos iluminadas e aquecidas. Lógico, isso é verdade, né? Então, a inclinação faz com que os raios tenham que percorrer um maior espaço e, com isso, perde a força, portanto, levando menos luminosidade e menos calor. O território brasileiro está localizado totalmente na zona tropical. Olha a zona tropical aqui, crianças, ó. Olha aqui. O Brasil está totalmente na zona tropical? Não, né? Nós sabemos que o Brasil, ele tem zona temperada, né? Ele também faz parte da zona temperada do planeta, certinho? E aí nós temos que isso não é verdadeiro, isso é falso, porque o Brasil, ele está ali por ser um território grande, chamado continental, pela sua grande extensão, ele está numa zona tropical, né, grande parte, mas também ele está em zonas temperadas. A zona temperada sul, né, do sul. As zonas polares correspondem às regiões mais frias do planeta? Lógico, é aqui, né? As zonas polares, no extremo do planeta, onde os raios solares chegam com muito pouca intensidade de luz e calor. Portanto, são as regiões mais frias do planeta, sim. Então, é verdade. As zonas temperadas correspondem às regiões Ártica e Antártica. Se são as zonas mais frias, os polos, como que elas poderão ser temperadas? Então, é falso, né? Não é verdadeira esta afirmação. Aqui
Seguindo é para reescrever as afirmativas falsas, corrigindo-as. Então, aqui, aquilo que não foi apresentado como verdadeiro aqui, vocês vão escrever, né? Iriam e devem ter escrito, corrigindo, falando o que elas são. Então, a maior parte do território brasileiro está localizada na zona tropical, certinho? Não totalmente, tá certo? A maior parte sim, mas não totalmente, como tá colocado aqui, né? Na zona tropical. Não totalmente, mas com a sua maior parte, porque o Brasil também tem território que está abaixo dessa zona tropical e que está na zona temperada do sul. A outra questão a afirmar que lá foi colocada falsa, nós temos as zonas temperadas correspondem às áreas com as temperaturas mais amenas, ou seja, nem é tão quente, nem é tão frio como as regiões polares. Observando as imagens, agora vamos lá. Aqui nós temos o oceano, nós temos praia. A sensação que a gente tem quando a gente observa isso aqui, que é frio, que é calor, que é muito frio. Então, nós temos que aqui, esse é o município de Maragogi, no estado de Alagoas, e isso aqui é uma zona que está entre os trópicos, né? É uma zona quente que está aqui entre os trópicos. Aqui nós temos outra imagem, e essa imagem, ela mostra pra gente o quê? É um lugar de zona temperada, onde o clima é mais ameno. Olha aqui as próprias plantas, as árvores, elas são chamadas de coníferas, porque elas se apresentam num porte como no formato de um cone. As suas folhas são agulhadas, né, em forma de agulha, nós chamamos folhas agulhadas. E este clima é frio, porque esse tipo de vegetação ela é natural de clima mais fresco, de clima mais ameno. E aqui nós temos uma montanha congelada, que é na Groenlândia. Isso aqui é uma zona polar, porque somente as zonas polares se encontram totalmente assim, congeladas. E aqui nós temos florestas altas, árvores de porte alto, né? Isso aqui é em Cambará do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Essa zona aqui também é temperada, porque nós temos plantas altas, com copas menores, troncos mais altos, folhas agulhadas, não são aquelas folhas espalmadas, e isso aqui é vegetação própria de região temperada, onde o clima é mais ameno. Certinho, crianças? Boa correção para vocês, beijinho!